Muito bem, voltamos com mais um episódio do Super Notícias e, claro, em especial, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. E por falar em referência, é claro que hoje está aqui ao meu lado a grande referência na Câmara Municipal de Governador Valadares, o vereador Jamir Khalili. Jamir, uma honra ter o senhor aqui no nosso podcast. É sempre um prazer conversar com pessoas inteligentes e que principalmente estão inseridas como o senhor num ambiente tão importante para a nossa sociedade, para o desenvolvimento econômico da cidade, enfim. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo, boa tarde aqui a todo mundo da Super TV, é um prazer estar aqui, é sempre bom estar na TV local para falar de pautas muito importantes para o município, mas não precisa me chamar de senhor não, tá? É você mesmo. É só como manda o bom jornalismo, mas vamos ficar aqui no nosso bate-papo. E, Jamir, quando eu pensei em te chamar, por que eu pensei em te chamar? Claro que eu sei da sua história, sei como você, ou o senhor, você vê a política e você se destaca por ter alguns adjetivos e algumas características muito importantes dentro do cenário atual no qual nós estamos vivendo, principalmente quando o assunto é política. Analisando a Câmara Municipal, você, de longe, me parece ser o cara mais preparado e que não é um profissional da política, ou seja, não depende da política para poder viver e que está inserido nesse ambiente da política. De onde vem tanto preparo para assumir o cargo de vereador de Valadares? Ô, Gustavo, eu agradeço essa visão, porque a gente, na verdade, eu construí a ideia de estar na política sobre um viés mais técnico. O que eu vejo é o seguinte, a política é muito importante, eu não sou antipolítico, até porque eu sou político, eu acho que esse discurso ele simplifica muito a realidade, mas uma das coisas que eu tomei como decisão para entrar na política é me preparar tecnicamente. Então, política pública baseada em evidência, baseada na ciência, baseado naquilo que dá certo e resolve o problema das pessoas. Porque não adianta eu ter uma grande ideia se quando eu aplicar essa ideia, ela não resolver o problema das pessoas, né? A gente, para poder alimentar, hoje tem ciência, para você poder ir na academia, né? Muitas vezes, eu gosto sempre de dar o exemplo da academia, porque muitas vezes não adianta você ficar 3 horas na academia. Às vezes você ficar 30 minutos bem malhado, você vai ter resultado muito melhor. Exatamente. Então, o que eu falo muito é que a política também precisa disso. Agora, o que eu falo sempre é que, embora eu tenha feito essa escolha, porque eu tive condições sociais de fazer essa escolha, eu também acho muito importante que a Câmara tenha representantes populares. Por quê? Porque mesmo uma pessoa que, fulano não tem um curso superior, mas ele pode ser preparado na área dele. Por exemplo, um representante de uma determinada comunidade, um representante de um bairro, é a pessoa que compreende. Então, eu penso que a Câmara, ela precisa de pessoas que têm o meu olhar, que é um olhar mais técnico, mais baseado em evidência, baseado em dados, que eu construí isso, foi uma escolha, e acho que é muito importante a gente ter lideranças na Câmara que sejam lideranças que a gente geralmente fala populares, né? Que são pessoas que compreendem, onde falta água, é onde a rua não está calçada. Vieram de baixo. Vieram de baixo, exatamente, que sabe que o transporte público é fundamental para a cidade e ele vai trazer a dor, vai trazer o suor daquela pessoa. Então, acho que é o seguinte, a Câmara, bem como a política no geral, ela tem que ser essa mistura. A mistura de quem vai guiar e liderar por uma questão científica, mas também aquelas pessoas que vêm e falam assim, eu estou sofrendo isso. Então, acho isso muito importante. Jamir, num ambiente tão polarizado, bélico, ano passado tivemos aí literalmente pessoas matando umas às outras por conta de um pensamento político diferente. Você se destaca por ser um cara que tem a sua posição política ou a sua ideologia política, mas ao mesmo tempo você demonstra ser um cara que tem a bandeira do bom senso, do respeito e do diálogo. Como é que você se vê dentro desse ambiente tão belicoso, tão polarizado, e o Jamir tá ali tentando conversar, tentando propor e tentando ter diálogo? Olha, Gustavo, é difícil, porque, na verdade, o que eu vejo quando a gente vai conversar com as pessoas na face, né, o face a face, é que as pessoas, elas não são polarizadas. Então, se você chega, por exemplo, às vezes eu vejo uma pessoa na rede social que está manifestando um extremismo muito grande. Sim. Quando eu encontro com ela na rua e a gente vai conversar, ela modera o discurso.
porque ela vê pessoalmente. A internet, ela criou, né? Ela agiganta a gente. Ela cria a ideia de que as pessoas, como você não vê as pessoas de frente, você pode falar o que você quer, você pode falar sem filtro. Mas no pessoal, na conversa, as pessoas entendem que tem razão quem defende lá o Bolsa Família, mas tem razão quem defende o empresariado, defende menos tributo. Agora, é muito difícil porque você apanha dos dois lados. Então, às vezes você está ali conversando com alguém, tentando explicar, você apanha da esquerda e apanha da direita. Agora, essa é uma escolha e eu acho que a gente também precisa se posicionar e falar com as pessoas. A minha escolha está no lado do diálogo. Quem não quiser compreender, mais pra frente, ele vai ver a besteira que ele tá fazendo. Você sabe por quê, Gustavo? Porque nós todos pensamos iguais em muitas coisas e diferentes em tantas outras. Eu falo para os meus alunos que, na verdade, nós concordamos com 80%. 20% é o que a gente discorda. E isso é muito pouco pra gente brigar, porque a gente tinha que estar focado naqueles 80%. Agora, eu acho que isso é uma fase da política brasileira. Muita gente entrou na rede social, entrou no Instagram, entrou no WhatsApp, mas agora a gente já está construindo uma ética. Claro. As pessoas já não compartilham. Ontem mesmo eu recebi 2 mensagens, olha que interessante. Eu recebi 2 mensagens de 2 pessoas que são minhas apoiadoras, perguntando assim: Jamir, eu vi esse vídeo aqui contra o prefeito, ele é um vídeo verdadeiro? Porque antes de passar, eu gostaria de saber a verdade. Então, ou seja, é um movimento, né? Antigamente, 100 pessoas que recebiam, 100 pessoas compartilhavam um vídeo. Hoje, você já tem 100 pessoas que recebem, 60 não compartilham. Porque é o seguinte, nós também precisamos chamar a atenção que os nossos filhos, a esposa, pais, pensam diferente da gente. Sim. Então, a gente tem que fazer uma escolha. O meu lado é o lado do diálogo. Eu tenho as minhas ideias, como você falou, eu sei o que eu quero, mas eu estou disposto a conversar com as pessoas. Agora, no diálogo, não adianta gritar, não adianta bater. Eu acho que a violência é algo do passado. Então, mas eu acho que essa chave vai mudar na população. Eu acho que agora é o momento que as pessoas entrarem na rede social, agora elas vão acalmar, elas vão ver que é preciso ter... E quando você fala assim, quando eu saio para a rua, mais pessoas vêm falar comigo. Eu estava no aniversário, a pessoa falou assim, eu gosto das suas postagens porque elas são equilibradas. Claro. Elas não são nem de um lado só e nem do outro. Você consegue ver o lado bom dos dois lados. O problema é que essa pessoa não tem coragem de curtir e comentar. Tá faltando essas pessoas entrarem e falar assim, eu sou a favor do bom senso. Para poder, quem tá gritando, falar assim, opa, peraí, não é bem assim. Então, acho que assim, é uma posição, ela tem um preço, mas eu estou disposto a pagar. Sobre o seu mandato, quais têm sido as suas prioridades? O que você já fez em relação a melhorias para a cidade de Governador Valadares? Gustavo, nós temos algumas bandeiras que são as bandeiras que guiam a minha atuação. A primeira bandeira que a gente tem um destaque muito grande é na desburocratização. Nós fizemos a lei, é da minha autoria, a lei que reduz o tempo de abertura de empresa. Então, hoje, 80%, 90% das empresas em Valadares consegue o certificado no mesmo dia. Agora está atrasado porque o sistema bagunçou tudo, né? Mas já não é um problema legal, é um problema do executivo. Claro. Às vezes a pessoa vem falar comigo e fala assim, olha, agora a gente precisa cobrar do executivo para que ele cumpra a legislação. Então a gente fez várias leis para desburocratizar. Eu gosto de falar de uma lei que às vezes as pessoas não percebem. Antigamente em Valadares, se você fechava uma empresa e não ia na prefeitura dar baixa, você ia na Receita Federal, dava baixa. Você ia na Receita Estadual, dava baixa. Ah, esqueci do município. Quando você chegava lá, você tinha que pagar uma multa de 3, 4 mil reais. Jesus. Aí o que você fazia? Eu não vou pagar 3 mil, 4 mil reais. O que eu vou fazer? Eu vou ficar na informalidade. Então eu fiz uma legislação que ela hoje obriga o município, quando você debaixa no estado e no governo federal, o município é obrigado a cada ano, ele dá a baixa por ele mesmo. Por causa de uma formalidade, você vai pagar uma multa de 3, 4 mil reais. Então, essa é uma lei muito importante. Mas nós temos atuado na educação, nós temos atuado muito nessa pauta universitária. Às vezes a pessoa fala assim, mas ainda não vi, mas o trabalho está sendo feito, porque isso é a longo prazo. Claro. Né?
Também temos atuado na saúde mental materna, temos atuado muito nas pautas locais de gestão, focado em dar sugestões ao governo de como melhorar a gestão pública. Eu tenho uma interlocução boa com o André, que é o prefeito, nesse sentido. Eu falo sempre com ele, se você precisar que eu junte-se a vocês para pensar a cidade, eu estou disposto. E agora eu acho que a gente tem um debate que a gente vai encarar esse ano, que é um debate que a gente vai encarar até o final do ano, mas que é muito importante a população ficar atenta, que é o plano diretor. Sim. A gente vai, por exemplo, você vai em Gramado, vai em São Paulo, a gente fica apaixonado, né? Ah, que rua bonita, sim, que cidade organizada, aqui é o turismo, aqui é agradável. Isso passa pelas escolhas do plano diretor. Claro. Porque é lá que a gente vai decidir o tamanho da calçada, vai decidir se a gente vai ter prédio, se a gente vai ter casa, se a cidade vai ir lá para os confins ou se ela vai ficar aqui no centro. Uma coisa que eu chamo a atenção do valadarense, anda no centro, observa o centro para você ver. Uma área nobre, caríssima, com poucos prédios e com muito imóvel abandonado. Sim. Porque as pessoas estão indo, tá caro morar no centro. Então nós temos que criar regras para baratear morar no centro. Em relação à sua função como vereador, e é interessante você citar as suas principais bandeiras e o que você mais defende, a sua relação com os opositores dentro da Câmara Municipal. Valadares hoje possuem ali 2 opositores, né, que são da bancada de oposição do poder, né, que está no governo hoje como prefeito, o André Mello. Porque eu acho que se fosse caracterizar a sua pessoa, eu inseriria a palavra diálogo. Eu acho isso muito interessante, principalmente neste ambiente que nós estamos vivendo. Como é que é a sua relação com os opositores? De diálogo, é exatamente isso. E eu fico feliz, porque eu sempre falo no gabinete, falo assim, qual a ideia que a gente vai passar para as pessoas? Como se fosse uma empresa, claro, né? Claro. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, o McDonald's, ele sabe bem o que ele vende. Não adianta você falar como é que... mas o seu negócio é rápido e é simples. Mas ele quer que seja rápido e simples. É isso mesmo. Ele não quer te vender comida sofisticada. Ele quer te vender comida rápida e simples. Que você, em qualquer lugar do mundo, se você tiver na dúvida, você vai no McDonald's. Uma marca que a gente pede sempre no gabinete e quando a gente faz um planejamento estratégico é que a gente somos pessoas do diálogo. Então, nós conversamos muito. Por exemplo, eu faço parte da Frente Parlamentar da Proteção da Criança e do Adolescente. Quem é a líder dessa frente? A vereadora Gilza, sim, que é do Partido dos Trabalhadores. A mim não me interessa se ela é de esquerda ou de extrema esquerda. O que me interessa é que a pauta dela é muito importante, que é olhar para as crianças e adolescentes, principalmente da periferia da cidade, das comunidades, que esses precisam, sim, de atenção. É um envolvimento familiar. Minha esposa também é defensora pública da infância e da juventude. Nós temos um projeto que é o Parlamento Jovem. Qual que é a ideia do Parlamento Jovem? É pegar as escolas municipais de ensino médio, criar nelas o hábito de frequentar a Câmara e pegar as lideranças jovens dessas escolas, levar para a Câmara para que eles possam irradiar, né, levar para os seus colegas o debate político. É um projeto super interessante que eu executo junto com a vereadora Gilza, junto com o vereador Alessandro, junto com o vereador Jefferson. O vereador Juarez também, agora o vereador Juarez, ele é mais da direita. E eu tenho um diálogo muito importante com ele, porque nós dois trabalhamos muito a ideia de tolerância religiosa. Ele está preocupado com a perseguição aos cristãos e eu estou preocupado com a tolerância religiosa como um todo. Eu acho que a gente tem que respeitar ele na posição dele e a gente também tem que respeitar as outras religiões que são minoritárias na sociedade. Então, onde eu posso convergir, você pode... o diálogo é uma coisa que eu falei aqui. Eu olho o que eu combino com aquela pessoa. Sim. Eu vou trabalhar com ela. Agora, no que eu preciso também discordar da vereadora ou do vereador, eu não tenho problema em discordar da ideia deles. Agora, são pessoas de bons hábitos, de bom trato, eu chego, eu cumprimento todo mundo, porque eu não estou contra a pessoa. Eu posso discordar de você e te achar um cara bacana, você ser do meu convívio pessoal e a gente ter discordância. Agora, tem um nível de discordância, tem um que fala assim, não dá, aqui não dá. Então, eu separo isso. Para isso, para essa parte que eu não concordo, eu faço a seguinte reflexão, de quem é a obrigação? Por exemplo, questões morais éticas.
eu trato bem, mas eu não me envolvo. Falo assim, ó, Claro. essa parte... Agora, eu não estou tendo esse tipo de problema na Câmara. Eu acho que os vereadores lá, apesar da gente ter uma crítica ou outra aqui, essa legislatura é uma legislatura mais morna nesse sentido. Né? Assim, você não vê vereadores envolvidos em dilemas morais graves. Em 2016, na verdade, 3 anos antes, 2013, tivemos a grande convulsão social em relação à questão das grandes manifestações que aconteceram aqui em Valadares e no Brasil todo. Vieram as eleições de 2016 e, claro, a eleição para a presidência da República em 2018. E algumas pautas elas ficaram muito evidenciadas na questão do discurso, que era o liberalismo econômico, que era o conservadorismo. E eu queria saber de você se neste ano de 2023 nós podemos dizer que essas pautas ou essas ideias que eram muito colocadas dentro da mídia, principalmente na internet, não que elas morreram, mas ficou um discurso um pouco morno. Aquela força que tinha a questão do liberalismo econômico, do conservadorismo, hoje está um degrau um pouco mais abaixo. Como é que você vê isso? Gustavo, é natural que o governo da ocasião, né, que é o governo Lula, quando foi o Bolsonaro também acontecia isso, você tem uma parte do parlamento que é fisiológico, que ela não quer saber quem é que está no poder. Ela quer aproveitar. Isso não é Brasil. Isso acontece em vários países do mundo. Sim. Acontece nos Estados Unidos. Você vê que mesmo nos Estados Unidos, que é só 2 partidos, muitas vezes os republicanos e os democratas têm dificuldades no time deles. Porque há, né, um apego ao governo. O governo, o executivo, ele tem muito poder de emenda, de obra. Então, o parlamentar ele faz essa análise. Então, independente do governo, você sempre vai ter uma tendência do pêndulo para o presidente. E se ele for habilidoso, ele consegue muito mais. Né? Se ele for um cara treinado na política, na estratégia política, para o bem ou para o mal, ele consegue muito. Agora, eu vejo uma coisa muito importante que esse movimento trouxe. Emergiu a direita. Emergiu uma extrema-direita, mas também emergiu uma extrema-esquerda. Exatamente. E a gente precisa combater alguns discursos que são discursos extremistas, né? Discursos, às vezes, que estão conversando com o fascismo, estão conversando com o nazismo, e outros também que estão conversando com o comunismo, o autoritarismo de esquerda. Mas, no geral, eu acho que não diminuiu, acho que consolidou algumas pautas. O próprio governo Lula não vai poder fazer o que ele queria. Exatamente. Porque está consolidado. Né? Você vê o marco do saneamento básico. É uma pauta tipicamente de centro-direita. O governo Lula tentou mudar, o que o Congresso fez? Derrubou. Não mudou. Então, ou seja, o próprio governo Lula, ele está submetido a esse conjunto de valores. Eu acho que não adormeceu, não. Eu acho que agora o pêndulo político acaba levando para o governo Lula. Mas daqui 1 ano e meio nós vamos ter eleição para prefeito. Essa direita, né, conservadora, liberal, ela vai fortalecer. Agora, veja, Gustavo, não tem problema nenhum com conservadorismo. O conservadorismo é uma teoria muito sofisticada. E eu reconheço no conservadorismo várias virtudes. Agora, o que a gente não pode é tratar o seguinte: às vezes a gente critica a esquerda e faz a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Assim, o outro lado lá não vale nada. Até porque é o seguinte, nós todos somos conservadores, liberais e de alguma forma, de esquerda. Exatamente. Se você pegar assim, tem umas coisas em família que eu sou conservador. Mas tem algumas coisas lá na rua que eu sou liberal. Ninguém é 100% de direita e 100% de esquerda. E muitas vezes você fala assim, não, mas o governo tem que ter essa empresa. Se você pega, por exemplo, eu pego muito meus familiares, que são mais de direita, né, os mais próximos. Eles têm esses 3. Eles acham que tem que ter uma empresa pública, mas ao mesmo tempo eles são pró-mercado. Sim. Do outro lado também eles falam assim, não, olha, nós temos que preservar a família. Então, nós somos contraditórios. Claro. Então, nós temos que reconhecer isso no debate político também. Eu acho que isso que você falou agora há pouco corrobora com a seguinte situação que ocorreu na eleição de 2022 e que meio que bugou a minha cabeça. Vou utilizar um termo dos mais jovens. Bugou a minha cabeça, porque o presidente eleito é um cara de esquerda, só que o Congresso é totalmente, na sua grande maioria, de direita. Como é que você enxerga isso? Como é que você define isso?
Olha, essa é uma maravilha da separação dos poderes, né? Eu falo que é o seguinte, você já imaginou se a gente tivesse o STF todo de esquerda, que hoje é majoritariamente um pensamento jurídico de esquerda, o Congresso Nacional todo de esquerda, o presidente de esquerda, o que ia acontecer? Nós íamos naturalmente travar discussões muito sérias. A separação de poderes, quem idealizou a separação de poderes, o mais famoso dos ideólogos é o Montesquieu. Sim. Ele idealizou justamente com essa ideia de falar assim, vamos cada um controlar. Porque é o seguinte, qual que é a ideia? Você, ser humano, se tiver muito poder, você vai partir para o autoritarismo. Sim. Então, a separação de poderes é muito importante. E isso mostra como a sociedade brasileira é diversa. E como o pensamento não é dentro de uma caixinha. O cara votou no Lula, mas ele votou num deputado federal, às vezes, de direita, ele votou no Zema, ele votou num deputado estadual liberal. O eleitor, ele não faz aquele pensamento acadêmico. O Lula é de esquerda, então preciso votar no... Não, ele faz na dor dele. Ele fala assim, quem é que vai resolver o meu problema? Quem é o mais provável que vai resolver o meu problema? Esse é o raciocínio do eleitor. E isso é importante. Claro. Para a gente ter esse equilíbrio. Eu falo o seguinte, o Lula ganhou com quantos por cento de votos? 52%? Vamos considerar, eu não vou entrar aqui no debate se houve fraude ou não. Eu estou presumindo que a eleição foi séria. Eu até acredito que é isso mesmo, porque a gente via isso na população. Mas você pega lá, 52% dos eleitores votaram no Lula, mas 48% não aceitam o Lula. E ele, querendo ou não, vai ter que governar para o Brasil inteiro. Claro. Ele vai ter que governar para esses 48% que não estão satisfeitos com ele. Então, essa separação de poderes, cara, é importantíssimo. Se a gente soubesse o poder que o parlamento tem e levasse a sério, a gente decidia primeiro o nosso deputado, para depois decidir o nosso governador e o nosso presidente. Porque você pode ter o melhor presidente, se você tiver um Congresso ruim, não vai funcionar. Vamos voltar em 2013, porque eu participei das manifestações de rua de 2013 ativamente, saía da escola e participava, principalmente. Confesso que eu matava algumas aulas à tarde, na escola particular que eu estudava aqui no centro. Mas, acompanhando alguns analistas políticos, mais à direita e até mesmo conservadores, eu cheguei à seguinte conclusão: que aquelas manifestações que começaram com a revolta dos 20 centavos e depois começou a ser algo mais voltado contra a esquerda e principalmente ao PT e contra o governo da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, culminou no impeachment da Dilma em 2016 e na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. E que tudo que aconteceu no governo Jair Bolsonaro e principalmente a vitória do Lula em 2022 foi uma derrota de todo aquele discurso que todos nós, na verdade, eu participei ativamente daquilo que a gente pregava. Você enxerga dessa forma também? Olha, é sim um revés, né? O problema da política, você não pode olhar um ato. O ideal seria a gente estar lá em 2030 e olhar para cá e falar assim, vamos ver o que de fato aconteceu. Sim. Porque é o seguinte, 2013, quem é que está manifestando antes da grande manifestação? São as esquerdas. Sim, os black pelo passe livre, pela redução da passagem. A direita, ela começa a ocupar as ruas, né? Às vezes nem a direita, a população que ainda não está sabendo para onde vai. Por quê? O que acontece em 2013? Em 2013, você tem aquela frustração enorme da população. O governo Lula e o governo Dilma veio vendendo uma ideia de que a gente estava vivendo super bem, veio a crise e outra. O que era a Copa, né? Eu gosto de simbolizar a Copa e as Olimpíadas. O que o governo falava que ia ter? Assim, não é só a Copa, é metrô, é rua. Infraestrutura. Se eles não tivessem vendido a Copa desse jeito, eles falavam assim, a Copa é a Copa, só vai ter estádio. Sim. Você não esperava. Então, mas eles venderam um Brasil moderno. O que a gente encontra em 2013, na véspera da Copa do Mundo? Um Brasil que não tem transporte público, que as ruas estão pela metade, cheio de obras pela metade. Então, você ganha aquela frustração enorme. Isso vai desaguar em todos esses movimentos que você falou. Eu acho que agora a gente está no movimento de assentamento dessas tendências. Muita gente que radicalizou está voltando para o centro. A esquerda, naturalmente, que perdeu a rua,
também volta para a rua, porque teve um momento na história do Brasil, ali entre 2016 e 2023, 2021, né? 2016 e 2021, que a esquerda está abandonando a rua. Ela, não é eles que enchem mais as ruas. Que antigamente não era eles que iam. Eles não vão mais para as ruas. Porque eles ficam com medo, eles ficam envergonhados. Os escândalos de corrupção marcaram muito. Você pode falar até que o processo teve problema, e juridicamente, se você perguntar aos advogados, sim, a maioria vai falar que teve problema mesmo, mas é verdade, né? Os fatos que estão ali aconteceram, né? Em grande medida, muitos foram exagerados, mas outros também foram minimizados. Aconteceu, teve desvio, tanto é que as pessoas devolveram o dinheiro. Sim. Então, por outro lado, né, a esquerda estava envergonhada. Fala assim, pô, eu vou pedir e eu também tô indignado com isso. Mas agora não, agora é um movimento de acomodação. Isso é cíclico, Gustavo. Claro. A política é assim. Nós também, em 92, olha só, em 92 nós derrubamos um presidente da República no movimento de cara pintadas. Sim. Em 93, nós tivemos um escândalo, não sei se você vai lembrar, mas quem é mais velho vai se lembrar, que é o escândalo do orçamento, dos anões do orçamento. Nós derrubamos o presidente do Congresso Nacional. Depois teve eleição, muitos do que estavam ali foram eleitos. Então, o cara que conduziu o impeachment do presidente Collor, sob o argumento de moralidade, ele depois está envolvido no escândalo do orçamento, nos anões do orçamento. Sim. Que tinha aquele negócio de loteria, o João Alves, né? Tem até uma música do Gabriel Pensador falando do João Alves, ele ganhou na loteria 78 vezes. Um troço assim absurdo. Verdade. Então você tem esse movimento, né, de manifestação, depois as pessoas cansam de ir pra rua. Porque ir pra rua, você tem que parar de estudar, claro, você tem que parar de trabalhar, você tem que parar de viver com a sua família. Então, o movimento é cíclico. Esse movimento agora, essa fase, é a fase de acomodação. Agora, vai depender de como o Lula vai lidar com ele. Porque se o Lula lida mal com essa acomodação, o que a gente vai ter é as pessoas voltar para a rua. Então, o Lula agora vai ter que convencer. Eu acho que ele não tem condições de convencer. Ele não está se portando com quem quer convencer. Sim. Pode ser que ele vai mudar lá na frente. Porque a ideia de muita gente que votou no Lula é que o Lula ia ser o Lula de 2003. O Lula que acomoda as pessoas, sim, que para pensar, para poder refletir. Esse não é o Lula que está, claro, se mostrando nesses 5 meses. E aí, nós só vamos saber o que vai acontecer, né? Porque o humor da população, ninguém ia prever a Revolução Francesa. Sim. Ninguém ia prever o cara pintadas. Não sei se você vai se lembrar, mas como é que foi o cara pintadas? O Collor foi para a TV para falar para as pessoas irem de verde e amarelo. Sim, exatamente. No outro dia, todo mundo foi de preto. Se ele não tivesse feito esse discurso, talvez as pessoas não teriam ido de preto. Então, assim, o que pode startar e pegar fogo, agora a população ainda está polarizada. A meu ver, está polarizada. Agora as pessoas são mais acomodadas. Cansou, você não tem tempo, você tem que resgatar seus negócios, a economia ainda não está boa. Então agora é acomodação, mas é cíclico, é natural isso. Nós vamos passar por outros momentos iguais. Você, como um cara tão ponderado e que preza pelo bom senso, algo que me chama muito a atenção e que me deixa triste, e eu acho que é um dos grandes problemas da sociedade atual e que vai de encontro com essa ideia que você falou da polarização política, é que hoje as pessoas, a maioria das pessoas, principalmente quando a gente pensa no plano nacional, não pensam em ideias políticas, em projetos, e sim discutem e brigam por personagens que estão inseridos dentro da política. E aí surge o fanatismo político. Você tem tanto de um lado e de outro pessoas que idolatram figuras políticas. E eu acho que talvez um dos grandes problemas do Brasil é justamente esse, porque às vezes na maioria das pessoas que são fanáticas politicamente falando por algum personagem A ou B, veja bem, não são fanáticas por ideias, e sim por pessoas. Elas ficam cegas e você mostra algo que é verde, mas se o político dela, de estimação, que a gente brinca, né, falar que é azul, ela fala, não, meu político falou que é azul e é azul, só que é verde. Como é que você vê a questão do fanatismo político? Olha, eu acho que esse é um problema de psicologia de massa muito grave. Exatamente. É muito grave. É algo que talvez seja o que muita gente esteja falando no caso da PL da fake news, né? Muita gente pode estar pensando em conter esse fanatismo, embora eu acho que isso não vai resolver esse problema desse fanatismo.
Fanatismo você resolve com educação, com informação, com corpo a corpo, né? Porque como que o fanático, ele... e a gente pode se fanatizar, viu, Gustavo? Porque esse não é eu estou imune, não. Depende muito. Como é que o fanático, ele se forma e ele se expande? O fanatismo, ele vai se expandir na bolha. Então, por exemplo, a rede social, o que a rede social fez? E a pandemia ajudou muito. Nós fomos para dentro de casa. Sim. Quando a gente foi para dentro de casa, a gente passou a frequentar somente uma igreja. Quando a gente passou a frequentar só uma igreja, a gente também passou a frequentar só um grupo escolar. Também um determinado médico. Nós criamos uma bolha. O ideal para você acabar com o fanatismo é ir para a rua, conversar com as pessoas, é ir para a Câmara, entrar lá dentro, é você viver a sociedade. Exatamente. Então, uma forma que a gente precisa é que as escolas promovam essa interação, as próprias igrejas, os líderes religiosos, façam a concertação religiosa. O que é a concertação religiosa? A união das pessoas com diferentes vieses, que é muito importante. Porque depois que você está no frente a frente, o fanatismo diminui. Porque o corpo a corpo faz com que a gente seja menos fanático. Agora, o que eu vejo muito, né? E eu gosto... Tem um livro, Gustavo, 1984, do George Orwell. Você vai lembrar lá, você que leu, tem uma questão legal lá, que é o seguinte: o que o narrador, o protagonista, fala? Que a mensagem oficial, ela muda. Tem hora que tá em guerra com a Eurásia, tem hora que tá em guerra com a Ixásia. E eles mudam sem que as pessoas se apercebam da mudança. E quando é o líder, né? E tem um outro livro, A Revolução dos Bichos, que o George Orwell é muito preocupado com a questão do autoritarismo, que na Revolução dos Bichos, quando o porco, que é o líder, muda de ideia, ele não avisa que ele mudou de ideia, não. Ele só muda de ideia e os bichos aceitam. Então, a gente também tem que fazer uma ponderação individual. Fala assim, será que eu estou atrás das ideias ou eu estou atrás das pessoas? Porque se eu estou atrás de um conjunto de valores, quando Cristo deixa para a gente um conjunto de valores, você segue também esse conjunto de valores. Se alguém destoa daquele conjunto de valores de Cristo, é porque ele não está com Cristo. Não adianta ele falar que ele está falando em nome de Cristo. Então, você tem que começar a pensar o seguinte, aí é um exercício. Qual é o conjunto de valores que eu tenho? Se eu estou flexibilizando, quer dizer que tem um problema. Sim. Não é um problema no sentido de flexibilizar, porque às vezes a gente tem que flexibilizar mesmo, não é só do jeito que a gente quer. Mas será que eu estou flexibilizando só porque alguém falou, ou eu estou flexibilizando porque eu vi que é uma necessidade de flexibilizar? Então, eu acho que a gente precisa interagir mais. E isso que a gente está fazendo aqui é importante, porque com certeza quem vai nos ouvir, alguns vão falar assim, ele está em cima do muro. Não. Eu falo que é o seguinte, não, em cima do muro é uma posição também, porque eu posso puxar para os dois lados, né? Eu posso ir lá e abraçar os dois lados, no sentido técnico, porque eu acho que numa conversa as duas pessoas podem ter razões. Claro. Esse programa aqui, e eu já vi que você faz outros com a mesma temática, é muito importante para a gente quebrar o fanatismo, e a gente precisa de mais disso. Qual é o legado que Jamir Khalili quer deixar como vereador de Governador Valadares para suas duas filhas, que eu sei que são os grandes amores da sua vida, daqui a 20, 30 anos, vão poder se orgulhar do que o Jamir fez para a nossa cidade? Qual que é o legado que você quer deixar? Gustavo, eu acho que acabando esse mandato, né, que se encerra no ano que vem, em dezembro, eu quero ter passado essas imagens, muitos que você deixou aqui, né? Primeiro, que eu acho uma coisa muito importante, que o Jamir é um político honesto. Eu acho que essa questão é algo que eu prezo muito. Eu tento o tempo todo consertar as minhas ações. Ver onde é que a gente está errado, ver o que a gente extrapolou, onde a gente não devia ter feito aquilo, cuidado com o dinheiro público, porque eu acho isso muito importante. O outro legado é o legado do diálogo. O Jamir dialogou para poder resolver os problemas da cidade. E o terceiro legado é que eu gosto de Governador Valadares. Eu tenho um amor por Governador Valadares. Tudo que eu estou fazendo, as pessoas entenderem, né? Eu espero que as pessoas entendam que tudo que está sendo feito é porque eu idealizo uma cidade onde eu possa viver. Eu não quero uma cidade só para o Jamir. Claro. Eu quero uma cidade onde as minhas filhas possam sair com segurança, elas possam crescer profissionalmente. Por isso que eu me dedico
a questões como a Universidade Federal, porque eu vejo o seguinte, onde é que nossos filhos vão estudar daqui a 10 anos? Elas precisam estudar numa universidade melhor. Então, eu idealizo essa cidade, que eu também entendo que as pessoas têm sonhos diferentes dos meus e elas precisam realizar esses sonhos. Então, e acho que é possível sonhos diferentes. Então, se as pessoas daqui 20 anos, elas olharem para trás e falarem assim, o mandato do Jamil foi um mandato atuante, que buscou resolver os problemas da cidade, que foi um mandato de diálogo, foi um mandato sério, eu vou me dar por satisfeito. É isso que eu queria deixar para o governador Valadares. E acho que a gente deixou muita coisa já. Precisamos deixar mais. Claro. Mas eu acho que o que a gente fez já impactou a cidade. Ambulatório móvel, uma grande conquista. Queria que você falasse sobre isso. Um dos exemplos que eu gosto de falar muito é a ideia do ambulatório móvel. O que é o ambulatório móvel? O ambulatório móvel é uma unidade móvel de saúde. Lá tem um posto de saúde que não resolve todos os problemas, tem que ficar claro que resolve o básico, né? E tudo precisa ser explicado. Sim. Tem um ambulatório odontológico, tem um consultório odontológico para aquelas questões de saúde bucal mais básicas. Sim. Então, uma limpeza de dente, uma cárie, um tratamento, um clínico geral, exatamente, que vai rodar a cidade. Então, onde não tem posto de saúde, por exemplo, você pega o ambulatório móvel, coloca numa escola para uma semana educativa da saúde bucal, para poder atender os pais, sim, e ele vai migrando. Por que essa política é interessante? Porque ela custou pouquíssimo dinheiro. Ao invés de você construir um posto de saúde de 1 milhão, 2 milhões de reais, você construiu um equipamento que custou 300 mil reais e ele é acessório à saúde. Então, ela vai ajudar a aproximar da população. Sim. É a solução da saúde? Obviamente que não, mas ela é um auxiliar. E custou muito barato. 300 mil de uma emenda do deputado Igor Timo, mandou para o governador Valadares. Eu tinha um combinado com o André que a gente ia investir nessa ideia do ambulatório móvel. E hoje, atendendo já, vai para Goiabal para poder atender as pessoas do distrito, para elas não terem que vir aqui. Cara, e coisa tão simples, sim, uma limpeza de dente que remove um tártaro, que remove uma cárie, que ensina a pessoa ali como escovar os dentes, sim, que com certeza vai impactar no futuro. Então, são coisas simples. Eu acredito muito que soluções simples podem gerar resultados muito bons. Jamil, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. E agora nós vamos para a parte do nosso bate-papo um pouco mais intimista, onde a pessoa que vai acompanhar essa conversa daqui a 10, 15 anos vai ver e vai conhecer você, mesmo não te conhecendo pessoalmente e tendo uma presença próxima em relação à sua pessoa. O que é Deus para você? Olha, Deus, a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, o gerador contínuo de vida e de amor. Sem Deus, a gente não existiria, sim, né? Então, fundamental para a nossa existência. O que é amor para você? Amor se resume naquela velha frase que Jesus nos deixou, né? Que é amar ao próximo como a ti mesmo, sim, né? É você querer que o próximo também tenha tudo que você deseja para si, né? Quando o Jamil pensa na palavra e vem na sua cabeça a palavra amor, quem são as pessoas que você pensa? Minha família, com certeza. Eu sou uma pessoa muito família, viu? Eu gosto muito da convivência familiar. Política para você é o quê? É uma missão e um compromisso com a comunidade. Sobre justamente a política, quem é Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro é uma liderança de direita que cometeu vários equívocos nessa liderança, que podia ter sido uma liderança muito mais propositiva, e que, de alguma forma, fez renascer uma direita brasileira. Atlético Mineiro. Atlético, meu clube do coração. É o que mostra que a gente é possível sofrer no paraíso. Que isso. Jamil, defina a cidade de Governador Valadares. Valadares é uma cidade que tem mais do que potencial, né? Eu falo que potencial é um problema, porque potencial é algo futuro, mas que tem uma história de pioneirismo, uma história de conquistas que precisa resgatar isso. É uma cidade que está sofrendo muito de autoestima, que está se sentindo uma cidade que merece menos. Sim. Então, nós precisamos resgatar essa autoestima e essa liderança de Governador Valadares. Mas é a cidade onde eu quero viver, onde eu quero morrer, e eu quero que minha família construa a história delas nessa cidade. André Mello.
André Mello, eu falo que é o prefeito da superação, né? É o prefeito da crise, é o prefeito do que foi possível fazer, porque todos os mandatos dele, pelo menos até o primeiro ano do seu segundo mandato, foi mandatos de superar a crise, né? Foram várias crises nacionais, estaduais, municipais. Lula é um líder popular que também, com vários equívocos, que podia ter liderado a nossa nação para um patamar diferenciado, mas que foi muito importante na consolidação de alguns direitos sociais. Eu acho que tanto Lula quanto Bolsonaro, eles têm importância para os segmentos deles, mas que lá na frente a gente vai ter que tirar a parte ruim e construir no que eles fizeram de bom. Mas acredito que ele foi muito importante nesse olhar para o Nordeste, para a população, mas que precisa fazer um juízo ético, né? Porque política não pode ser isso aí. Romeu Zema é uma revelação, né? Eu acho que mesmo quem é contra os Zemas se surpreendeu, né? Com a capacidade de gestão, com a capacidade de articulação política que ele tem, se manter 4 anos, ser reeleito num primeiro turno, tendo pacificado Minas Gerais. Acho que ele é uma revelação que pode nos surpreender lá na frente, né? Eu não sei como é que ele está pensando, mas com certeza um líder que foi capaz de silenciosamente pacificar Minas Gerais. Defina essa conversa em uma palavra. Um combate ao fanatismo. Boa. 2 palavras. Né? Exatamente. Javi, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui. Perdão por ter tomado tanto seu tempo nessa manhã de quarta-feira, meio de semana ainda, né? Agradeço também os seus assessores que foram muito cordiais e sempre muito solícitos e atenciosos com a minha pessoa. Sucesso, que Deus possa te abençoar sempre. E, claro, o seu sucesso como vereador, sei que você também está inserido em outras áreas também, acho que isso é muito importante, não depender da política para se sustentar. Eu acho que é uma das grandes diferenças que você tem em relação aos demais. Muito obrigado mais uma vez, e o seu sucesso é o sucesso como vereador, o seu sucesso como vereador é o sucesso para a nossa cidade. Valeu mesmo, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu peço a audiência para seguir a gente pelas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho, e quero parabenizar a Superi TV pelo trabalho que tem feito. A gente acompanha aí os programas, e te parabenizar também. Te acompanho lá no Instagram e sei desse trabalho de trazer as várias percepções da cidade, que eu acho que é muito importante, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Tamo junto. Jamir, o Superi Notícias e o Resenha Cast especial de hoje com o vereador Jamir Khalili vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. E o Jamir acabou de falar. Todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área diferente aqui da nossa cidade de Governador Valadares. Amanhã, por exemplo, teremos uma arquiteta e que também é empresária, Tatiana Cipriano, que estará aqui no nosso podcast, o seu podcast de Governador Valadares. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e volto. Até uma próxima. Tchau, tchau.